Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula referente aos conteúdos da semana. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre relações métricas no triângulo retângulo. Meu nome é Samuel e eu vou dar início aqui à nossa aula. De início a gente tem aqui a nossa mensagem. Espero que vocês pausem o vídeo para fazer a leitura dessa mensagem depois. Eu vou dar início aqui ao conteúdo. Relações métricas no triângulo retângulo. A gente tem aqui 5 formas básicas para a gente estar sabendo aqui essas relações. A primeira fórmula que a gente tem é A vezes H igual a B vezes C, onde o A é esse segmento aqui, a nossa base do nosso triângulo, base não, hipotenusa do nosso triângulo, e o H é esse outro segmento aqui que é a altura do nosso triângulo. O B é esse segmento aqui do nosso triângulo, e o C é esse outro segmento aqui do nosso triângulo. Então, essa nossa fórmula aqui está dizendo que a nossa hipotenusa vezes a altura é igual à multiplicação dos catetos. É igual ao produto entre os catetos, que no caso são B e C. Na nossa segunda fórmula, a gente tem B ao quadrado igual a A vezes N, onde o nosso B é esse segmento aqui. Então, ele ao quadrado é igual ao segmento A vezes esse segmento N. Veja que o N já pertence ao A, mas a gente sempre tem que usar o valor dele. A próxima fórmula que a gente tem é C ao quadrado igual a A vezes M, onde o C é esse segmento aqui. O nosso A é a nossa hipotenusa, que está aqui, né, ó, aqui embaixo. E o valor de M é esse segmento aqui que a gente tem. Logo, esses são os dados que a gente vai representar nessa fórmula aqui, C ao quadrado igual a A vezes M. A gente tem também aqui a altura ao quadrado igual a M vezes N, onde aqui é o nosso M, esse segmento aqui, e aqui a gente tem um segmento M, e aqui em cima a gente tem um segmento que vale a altura, que é esse segmento aqui. Então a gente tem H ao quadrado igual a M vezes N. Aí a gente tem ainda A igual a M mais N, como vocês podem observar. Aqui a gente tem esse segmento A aqui, representado por essa linha. E ele é igual à soma desse segmento aqui, N, mais a soma desse segmento N. A gente ainda tem outra relação que eu não coloquei aqui no triângulo no retângulo, que é a seguinte: hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos, que a gente pode escrever da seguinte forma. Onde o A tá aqui, a nossa hipotenusa está oposta ao ângulo reto, tá ao quadrado, igual à soma dos quadrados dos catetos. O nosso cateto aqui é o B e o nosso outro cateto é o C. Por isso que a gente tem A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Já que a gente já viu isso aqui, as relações métricas no triângulo retângulo, eu vou mostrar para vocês as demonstrações dessas fórmulas. Para fazer isso eu vou usar a relação de semelhança de triângulos. Perceba que inicialmente a gente pode dividir o triângulo inicial ABC em dois triângulos. Esse triângulo aqui eu posso dividir ele em dois outros triângulos retângulos. Eu vou fazer isso agora. Feita a divisão aqui dos nossos triângulos, a gente tem aqui o triângulo de lado vermelho ABH e o nosso triângulo de lado verde AHC. E a gente ainda tem o nosso triângulo original, que é o triângulo ABC. Para demonstrar aqui essas relações métricas que eu falei para vocês, eu vou usar esses três triângulos. Vou usar esse triângulo original ABC, esse triângulo aqui em vermelho ABH e esse outro triângulo aqui de verde AHC.
Então, voltando aqui para a nossa página da demonstração, eu tenho aqui o nosso triângulo original de laranja, ABC, e o nosso triângulo de azul, ABH. A gente usa aqui as relações de semelhança de triângulos neles. A gente tem o seguinte: A sobre C igual a B sobre H. Multiplicando cruzado, a gente tem A vezes H e B vezes C, que é a nossa primeira relação na tabela acima. Aí vocês falam assim: professor, eu não entendi o que você fez. Eu fiz isso aqui, pessoal. Eu usei essa relação aqui, ó. Esse lado aqui, A, é semelhante a C. Vejam que eles são as duas hipotenusas dos nossos dois triângulos. E esse lado B é semelhante a esse lado H desse triângulo. Por isso que a gente tem A sobre C igual a B sobre H. Continuando aqui com os nossos triângulos ABC e ABH, a gente tem outra relação, que é a seguinte: A sobre C igual a C sobre M. Multiplicando cruzado, a gente vai ter A vezes M e C vezes C, que é C ao quadrado. Aí você vem aqui no triângulo retângulo, você olha aqui que o A é semelhante ao C, como a gente tinha falado antes. Só que aqui nesse triângulo original a gente tem outro C aqui. Então a gente olha aqui o outro lado semelhante a ele nesse triângulo aqui, que é esse lado M. Então a gente tem A sobre C igual a C sobre M. Multiplicando cruzado, a gente tem A vezes M, que é igual a vezes M, que é igual a C vezes C, que dá C ao quadrado. Então a gente tem AM igual a C ao quadrado. Se vocês olharem na tabela acima, vai ser a nossa terceira relação. Para demonstrar as demais relações, agora eu vou utilizar o nosso outro triângulo que a gente dividiu anteriormente. A gente tem o triângulo ABC e o triângulo AHC. Nesses dois triângulos a gente tem A semelhante a B e a gente tem também B semelhante a N. Então a gente tem o seguinte: A sobre B igual a B sobre N, que é igual a B ao quadrado, igual a A vezes N, que é a nossa segunda relação métrica lá na tabela acima. Para demonstrar nossa próxima relação métrica, eu vou usar os outros dois triângulos que a gente tirou do nosso triângulo original. Então a gente tem aqui o triângulo ABH e o triângulo AHC. Então a gente tem o seguinte, que esse M aqui é semelhante a H e esse outro H aqui é semelhante a esse N nessa figura. Então a gente tem o seguinte: esse M semelhante a esse, M sobre H, e esse H semelhante a esse N, então a gente tem H sobre N. Então, M sobre H é igual a H sobre N, e multiplicando cruzado a gente vai ter H ao quadrado igual a M vezes N, que é a quarta relação métrica da tabela. Se você teve dificuldade de entender o que eu falei aqui sobre semelhança de triângulos, eu sugiro que você dê uma olhada na aula do dia 17 a 21 de agosto, que é a aula que a gente trabalha com semelhanças de triângulos. Agora que a gente já entendeu um pouco sobre de onde vêm essas relações métricas, a gente vai fazer aqui um exercício prático. Temos aqui um exemplo do nosso primeiro encontro, onde a gente tem o nosso triângulo PQR, e após a leitura da questão a gente percebe que ele está pedindo o valor de H. A gente percebe que daqui até aqui a gente tem o valor de M, e daqui até aqui a gente tem o valor de N. Feito essa análise, a gente só vai pegar esses valores aqui e substituir na fórmula. E qual a fórmula que a gente vai usar?
a fórmula aqui do h ao quadrado igual a m vezes n, que é o valor que a gente sabe. Então a gente tem o seguinte: h ao quadrado igual a m vezes n. H ao quadrado é igual a 4 vezes 16. 4 vezes 16 é 64, então a gente tem h ao quadrado igual a 64. A gente tem que h é igual a raiz quadrada de 64. Aqui a gente usou operações inversas, potenciação inversa radiciação. A gente tem que a raiz quadrada de 64 é igual a 8, logo h é 8, a nossa altura é 8. Você pode também procurar os valores aqui do nosso b e do nosso c, se você quiser praticar aí. Sabendo que o nosso a mede 20. Passando aqui para o próximo exercício, a gente tem a segunda questão do nosso segundo encontro, que diz o seguinte: determine o valor de x. No nosso triângulo aqui, nosso x, que é o valor de b. O nosso 2 aqui é o valor de c. A gente tem também aqui os valores de m e de n. E a gente sabe que m mais n é igual a a. Então esses dois segmentos aqui somados vai ser igual a a. Para calcular o valor de x, a gente vai usar a fórmula b ao quadrado igual a a vezes o n, que a gente pode chamar o b também de x. Então a gente tem x ao quadrado igual a vezes n. A gente tem x ao quadrado igual ao valor do nosso a, 9 mais 16 é 25, vezes o valor do n, que é 16. A gente tem aqui 25 vezes 16 é igual a 400. X ao quadrado é igual a 400. X é igual a raiz quadrada de 400. Mais uma vez aqui eu usei operações inversas. Radiciação inversa a potenciação. Então a gente tem que a raiz quadrada de 400 é 20. X é igual a 20. Logo o valor do nosso x nesse triângulo é 20. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo dessa semana. Se você conseguiu entender, eu acho muito bom você conseguir entender. Mas se teve alguma coisa que você não conseguiu entender, você fala nos comentários que a gente tenta resolver. E se você tiver alguma dica, sugestão, pode deixar nos comentários também, que é importante. Porque a gente está gravando essas aulas, mas assim, a gente quase nunca não tem feedback de vocês, de como que está sendo. Se estão conseguindo entender direitinho, se tem alguma coisa que a gente fala que vocês não entendem. Se isso estiver acontecendo, por favor, vocês deixem nos comentários. Eu queria agradecer aqui a participação de vocês. E até terça-feira na nossa videoconferência. Um abraço a todos, até a próxima.